Olá, Inês aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar de sucesso. Afinal de contas, o que é o sucesso para você? E isso é uma palavra que muitas vezes ela nos incomoda ou a gente às vezes acha que não é pra gente. Então eu quero trazer aqui a visão da Louise Hay, tá? Que ela fala sobre a questão do quê? Do nós escalonarmos esse sucesso e irmos trocando os pensamentos, mudando as nossas crenças e trazendo esse mundo positivo para nós, para a gente conseguir aí subir os degraus. E aí vamos trazer a visão do Bert, que o Bert ele fala o quê? O Bert ele traz aqui a visão sistêmica. Ele diz que no coletivo o sucesso ele é mais gostoso, ele é mais garantido. Então ele levanta essa bandeira do coletivo e é bem legal o que ele fala ali no livro. Então se esse assunto tem interesse aqui, você se interessa por esse assunto, fique por aqui nesse vídeo que você vai aprender algo aqui que eu também me surpreendi. E vou trazer aqui a visão do Paulo Vieira nesse livro Poder e Alta Performance, porque foi algo que eu li agora, eu já tinha lido em outro lugar, em outro tempo da minha vida, alguns anos atrás eu li esse livro. Eu ganhei de presente esse livro em 2020, gente, na formação que eu fiz em coach pela escola do Paulo Vieira, a Febracis. Então, agora em 2025, por isso que você precisa ter os livros para quê? Para você voltar a ler, e aí quando a sua mente vai expandindo com outras consciências, você vai lendo e você vai tendo novos aprendizados. Olha que interessante. Então eu abri algo aqui que eu quero trazer para vocês e foi muito legal aqui essa parte que eu abri e vai trazer uma consciência bem bacana, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui para Louise Hay. O que a Louise Hay diz, né? Então diz assim, ó, toda experiência é um sucesso. Então a Louise Hay, ela traz essa questão do quê? Da gente não deixar nenhuma experiência da nossa vida de fora, dizendo que aquilo não valeu a pena. Então tudo valeu, inclusive o que não dá certo. Porque aí você já sabe o que não dá certo e você vai tentar modificar, fazer diferente, ou você vai entender que às vezes não é também o seu caminho. É isso, né? Então ela diz assim, afinal, o que significa o fracasso? Então, se você vai falar de sucesso, você tem que entender o que é o fracasso, né? Talvez signifique que algo não saiu da forma que você queria ou esperava. A lei da experiência é sempre perfeita. O que pensamos, criamos com perfeição. Você deve ter pulado uma etapa ou tem uma crença interior que lhe disse que você não merecia o sucesso ou faz se sentir-se indigno dele. Então, aqui ela já traz uma crença muito pesada, que é a crença do quê? Do não merecimento. Lembrando que nós temos 3 crenças raízes, que é a identidade, capacidade e merecimento. E aqui a Louise, nesse livro dela, ela fala muito sobre essa questão do merecimento, né? O mesmo acontece quando trabalho com o meu computador. Se algo sai errado, a culpa é minha. Eu fiz ou não fiz alguma coisa que consta nas leis do computador. O erro apenas significa que tenho mais a aprender. Então, ela traz muito forte a questão do aprendizado, né? O que eu aprendo com essa situação? O que essa situação me trouxe, né? Existe grande verdade no conselho que diz, se você não for bem sucedido no início, tente de novo. Todavia, isso não significa se maldizer e tentar da mesma forma que não deu certo. Então, tente de outra forma, né? Mas reconhecer o erro e procurar fazer de um outro jeito até que se aprender o modo correto. Creio que temos o direito natural de progredir de sucesso em sucesso. E se isso não está ocorrendo, é porque não estamos afinados com nossas capacidades inatas. Não acreditamos que isso seja válido para nós ou não tomamos a consciência dos nossos êxitos. Então, aqui ela traz muito forte a questão do quê? De você se validar, de você trocar mesmo as suas crenças, de você mudar as suas crenças e entender que você pode, que você tem valor, que você merece sim ter esse sucesso tão desejado, tá? Então, é muito interessante assim, né? Então, essa parte aqui que a Louise traz do sucesso eu acho muito, muito legal. Por quê? Porque é isso que a gente precisa trabalhar em nós, né? Então, ela traz aqui o capítulo dela do sucesso não é muito grande, né? Então, ela diz assim, ela dá um exemplo, né? Muitos atores e atrizes acham que têm de desempenhar seus papéis com perfeição desde o primeiro ensaio. Então, eu os faço lembrar que o propósito do ensaio é o aprendizado.
ele é o período de tempo em que os erros podem ser cometidos, em que se procura aprender e tentar de novas maneiras. Somente com uma prática podemos aprender o novo e transformá-lo numa parte natural de nós. Então, olha que interessante, né? Quando observamos um exímio profissional atuando numa determinada área, estamos olhando para inúmeras horas de treinamento. Então, quando você olha para uma pessoa que faz algo que ela faz muito bem, é porque ela treinou inúmeras horas. Então, ela construiu aquele sucesso, ela construiu aquele êxito, tá? Então, ela é muito firme, ela sabe o que ela fala, ela tem consciência. Então, assim, é muito legal mesmo a questão do treinar, a questão da gente entender. Eu quero tal coisa, mas eu sei que eu vou precisar o quê? Eu vou precisar treinar, me preparar, eu vou precisar de tempo, eu vou precisar ir fazendo. Então, porque não tem nada instantâneo, não existe, né? Não tem nada instantâneo. Então, muito legal essa parte aqui da Louise. E agora eu quero trazer aqui a fala do Bert, né? Então, o Bert, ele diz assim, né? Quanto a mim, acredito que a compreensão dos contextos maiores é sempre uma graça. Por isso, olho com grande humildade para o que pude realizar com a constelação familiar. Nunca poderia sonhar que um dia que aquilo que chamo de ajuda para a vida seria praticado no mundo inteiro. E com ela eu pudesse ajudar tantas pessoas, realizar-me com felicidade e profunda gratidão o meu destino. Quando nos sentimos especialmente bem-sucedidos, quando aquilo que empreendemos serve à vida. Nesse sentido, o maior sucesso é um filho e, mais tarde, tudo que o torna apto para a vida para que ele possa transmiti-lo. Então, a visão do Bert é o quê? É você, vamos supor, fazer algo e aí, quando você consegue transmitir esse ensinamento, ele deu o exemplo aqui de um filho, mas pode ser aqui, né? Pode ser com a tua própria vida, com a tua experiência de vida. Quando a tua experiência de vida passa para outras pessoas um exemplo positivo e as pessoas começam a olhar e dizer assim, olha, fulano fez tal coisa, eu vou fazer isso aqui. E você vê as pessoas, você vê a sua vida transformando outras vidas, isso é sucesso aqui para o Bert nas constelações. Né? Então, quando eu tenho um filho, que eu trago ele para a vida, que esse filho fica adulto e que ele sai para a vida, que ele começa a realizar, ele começa a fazer por si, eu sei que aquilo ali é um sucesso. Então, olha que interessante, né? Então, aqui muito legal, né? Então, olha a outra parte que ele fala aqui, né? Aquilo que conseguimos fazer de um modo que sirva a nossa vida e a vida alheia é um sucesso permanente. Então, tudo, por isso que tudo é importante. Tudo é importante, tudo que nós fazemos que sirva a nós como benefício e aos alheios, aos nossos queridos, aos nossos próximos, todas as pessoas que nos servem, como humanidade, enfim, isso é um sucesso, é um permanente sucesso. Com essa realização, a vida é mantida e transmitida, né? Temos orgulho desses sucessos? De uma boa maneira, sim. Os pais têm orgulho dos filhos e quando realizamos bem alguma coisa que trará bons frutos, também ficamos orgulhosos. Nesse caso, o orgulho é a felicidade mostrada externamente por termos servido a vida de uma boa maneira. Esses sucessos são permanentes, pois a vida continua com eles, né? E aí ele traz aqui a questão também das vitórias, né? Vitórias também são sucessos. Então ele conta que toda pessoa que compete, ela traz essa questão do quê? Desse senso de competição e também é um sucesso, né? Então ele diz assim, sucessos pessoais quando nos mostramos os melhores em um desafio, né? A competição pelo melhor lugar e as energias que ela libera servem à vida. Todos que participam de uma competição, bem como aqueles os quais ela é imposta para que sobrevivam, levam a vida adiante, mesmo quando submetidos a um caso especial. Toda vida tem de se impor e é bem sucedida quando o que faz. Em todas as áreas da vida temos de enfrentar o desafio e assumir o comportamento positivo em relação a ele. Então ele traz essa questão do quê? Também da positividade. Sempre que a gente falar em sucesso, nós vamos falar em positividade, em elevação de energia e em coisas que façam algum bem para os nossos próximos e para a humanidade num todo, né? Então, então diz assim, né? Muitos que se encontram juntos em uma competição podem se unir para obterem resultados melhores do que teriam se estivessem sozinhos.
Seu sucesso se torna coletivo e beneficia muitos. Nesse caso, é menos o indivíduo e mais o grupo a se sentir orgulhoso. Muitos sucessos destroem sobretudo aqueles que permanecem centrados a si mesmos, sem servir a vida, a menos que também os coloquemos a serviço da vida. Esses sucessos são uma realização pessoal e pressupõem uma ação pessoal. Crescemos com eles. Não se pode dizer o mesmo dos sucessos que se dão à custa dos outros, sobretudo da vida deles e de sua família. Então, aqui o Bert traz muito essa questão do quê? Da trapaça, da gente fazer as pessoas de escada, da gente passar por cima das pessoas. Então, tenha cuidado com isso. O sucesso, ele é muito bonito quando ele é pleno, quando ele é transparente, quando ele vai pelos seus esforços, quando ele vai pelo seu caminho. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes o ego, a ambição, né? A ambição é boa, mas, né, quando ela é muito, quando ela sai, quando ela desalinha, ela não fica muito boa. Então, tenha ambição positiva, uma boa ambição, tá? Mas cuide para não passar por cima das pessoas. Então, o Bert, ele traz muito isso. E lembrando que a constelação, ela é o coletivo, ela trabalha o coletivo, ela trabalha os nossos relacionamentos, ela trabalha tudo que eu sou, eu e o outro, né? Então, é muito bacana. Então, assim, eu gostei dessa visão do Bert, por isso que eu fiz questão também de trazer para vocês aqui, com certeza para engrandecer aqui essa parte aqui do sucesso. E aí o Paulo Vieira, ele vem com uma pegada bem interessante, como eu falei para vocês que eu li esse livro, e eu li esse livro em 2020, mas para mim hoje foi realmente algo bem interessante eu voltar nele. Então, o que que o Paulo Vieira, ele fala, né? Ele diz assim, né? O que que ele fala? Porque muitos não realizam seus sonhos mais básicos, enquanto outros conquistam o céu, né? Então, o que que acontece? Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? E aí, no hemisfério esquerdo, o que que tem no hemisfério esquerdo, né? Lógico, sistemático, organizado, analítico, racional e idealizador. Presta atenção, tá? Esse é o nosso racional, aquela pessoa, né, bem racional, bem direta. E aí, nós temos o hemisfério direito, que é o quê? Criativo, subjetivo, intuitivo, inconsciente, emocional e realizador. Então, o hemisfério esquerdo, ele é idealizador e o hemisfério direito, ele é realizador. Então, presta atenção porque que para chegar nesse sucesso que a gente tanto deseja, a gente precisa entender esses dois hemisférios aqui. Presta atenção na virada de chave, né? Então, o que que acontece? Aí ele diz assim, ó, a maioria das correntes acadêmicas falha ao usar exclusivamente o hemisfério esquerdo e suas habilidades racionais para estabelecer metas e objetivos. Já a corrente de autoajuda, com seus pensamentos positivos, também falha por ser demasiadamente subjetiva e usar apenas o hemisfério direito para a estruturação interna de imagens para alcançar seus objetivos e metas. Então, aqui, gente, isso aqui é uma virada de chave realmente. Por quê? Porque você tem a questão do quê? Dos estudos. Então, você tem um estudo, né? Então, você faz uma faculdade, vamos supor aqui, de direito, né? Você faz uma faculdade de direito, então você tem o quê? O teu hemisfério aqui, no caso o esquerdo, né? Ele tá muito bem com os estudos ali, né? Tá, os estudos, eu me formei, tá, beleza. E aí, quando chega, e ele vai idealizar uma carreira de sucesso, né? Você fez lá a faculdade, você fez a carteirinha da OAB, então você idealizou o teu sucesso, você tá uau, querendo o momento uau, mas presta atenção aqui, deixa eu tomar água. E aí, você tem crenças limitantes lá da infância sobre isso. Ou você tem alguém da sua família que fez uma faculdade e fracassou. Ou você tem, dentro da tua questão ali de família, crenças limitantes sobre sucesso e sobre dinheiro. E aí você se bloqueia. E aí chega um momento que você diz assim, nossa, eu estudei e fiz a faculdade, fiz a carteirinha da OAB e agora eu não tô conseguindo ir pra frente. Na verdade, isso aqui também foi o que aconteceu comigo, tá?
Então aí eu preciso olhar para outro lado. Só que eu sou muito lógico, eu não acredito nessas coisas de autoajuda, eu não acredito nessas coisas de intuição, eu não acredito que essas questões de terapia podem me ajudar. E aí é onde que ele até consegue, mas ele consegue com muito peso, fica muito pesado, porque ele vai fazer uma carreira muito pesada, uma carreira que tá com peso, tá com fardo, tá com coisas que ele precisa soltar. E aí na terapia, na autoajuda, entendendo a metodologia aqui da Louise Hay, fazendo constelação familiar, liberando o campo sistêmico familiar, que ele vai entender a missão de vida dele está alinhada junto com a ancestralidade dele, né, junto com os pensamentos, limpando as crenças, limpando lá o que ele ouviu na infância, e aí esse sucesso ele chega. Então aqui é muito interessante essa questão do quê? Da gente entender esses dois hemisférios para equilibrar. Eu quero tal coisa, como que tá o meu aprendizado? Eu estudei o suficiente, eu tenho bagagem suficiente, como que tá isso? Se eu tiver que falar hoje do meu trabalho, do que eu faço, eu consigo falar? Eu consigo me expressar? Então, se isso tá, ainda você tá em dúvida, vá se preparar mais, mas não deixe de fazer com que você tem também. Por quê? Porque aí tem a questão do quê? Da procrastinação, que às vezes você tá procrastinando, tá com medo. E aí, por que você tá com medo? Porque o hemisfério esquerdo, que é a intuição, que é essa questão das terapias da autoajuda, isso não tá equilibrado. E é por isso que é importante você ter esses dois hemisférios equilibrados. Por isso que o hemisfério esquerdo, ele idealiza e o direito, ele realiza, gente. Isso aqui é uma baita de uma virada de chave. Então, se você tem algo que você não consegue, ou você tem demais também essa questão de muita intuição e pouco planejamento, pouca ação, pouco pé no chão, porque também tem isso. Então, eu tive também uma parte que eu também estava assim. Então, hora eu tinha muita coisa, hora eu... E essa questão de achar que, não, mas eu vou fazer desse jeito, não, sem saber para onde vai, sem planejamento, isso tudo também te atrapalha. Porque daí você não tem uma firmeza no que você quer realizar, onde que você quer chegar, onde que você está. E aí vem essa questão de você equilibrar. Então, foi muito interessante o aprendizado que esses 3 livros aqui trouxeram. Então, assim, eu até ia trazer só o livro da Louise Hay, mas é bem curtinho que ela fala de sucesso. Então, eu achei que seria interessante já aproveitar esse vídeo aqui para trazer a visão do Bert, da constelação, e essa questão aqui do cognitivo e dessa questão nossa lógica, racional. E, nossa, o Paulo Vieira aqui tá de parabéns, porque é muito prático aprender isso aqui e trazer nesse vídeo aqui para vocês esse aprendizado, né? Então, vamos de algumas afirmações aqui para a gente terminar o nosso vídeo. Então, vamos lá. Afirmações de sucesso, olha que incrível, né? A divina inteligência me dá ideias e posso usar todas elas. Eu tô com essa frase já faz 2 semanas e realmente, gente, tá parecendo muita coisa bacana, tá? Daí, olha que interessante. Tudo que toco se transforma num sucesso. Existe abundância para todos, inclusive para mim. Existem inúmeros consumidores para o que produzo. Olha que incrível. Estabeleço uma nova consciência de sucesso. Entro para o círculo dos vencedores. Sou um imã que atrai a prosperidade divina. Nossa. Sou abençoada muito além dos meus maiores sonhos. Riquezas de todo tipo vêm a mim, oportunidade de ouro estão à minha espera em todos os lugares. Daí ela diz para escolher uma das afirmações, eu vou escrever essas afirmações aqui na descrição, tá? Para você poder escolher a sua aí e colocar nos comentários para a gente estar fortalecendo aqui essa corrente de sucesso. Se você chegou nesse vídeo, eu desejo que você tenha muito sucesso, eu desejo que você entenda realmente a mensagem que eu quero trazer aqui para você, dizer que esse canal aqui realmente ele nasceu do meu coração e já desses 5 anos de atendimentos que eu tenho como coach, como consteladora e como taróloga. Então, assim, é muito bacana mesmo entender que eu estou realizando aqui, que eu comecei lá atrás com pequenos passos, subindo de degrau em degrau,
e aprendendo aí com a vida, treinando e me preparando, e tá muito legal aqui trazer esse conteúdo aqui no YouTube para vocês, tá? Então vamos lá, vamos para nossa oração final, né? Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Tenho dentro de mim todos os ingredientes de sucesso. Agora permito que a fórmula do sucesso flua através de mim e se manifeste em meu mundo. Tudo o que sou guiado a fazer se transforma em um sucesso. Aprendo com todas as experiências, progrido de sucesso em sucesso, de glória em glória. Meu caminho é uma escada que leva a cada vez mais sucesso. Tudo está bem no meu, no seu, no nosso mundo. Gratidão. Até o próximo vídeo aqui no canal Redescobrindo a Vida através dos livros.